Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio do XP Logística. Vamos ver aí qual foi a performance, fundo que aumentou aí a sua guinda de proventos, né? Então, vamos ver aí qual foi a performance dos proventos de maio, né? Qual foi o resultado do fundo, se teve alguma vacância. Vamos ver aí ver qual o panorama do fundo nesse mês de maio, tá? Então, se você gosta de FIIs e FIAGROS, quer acompanhar com a gente aqui no canal, se inscreve aí, dê essa força pra gente, tá? Acompanhamos mais de 150 fundos de investimento imobiliário e FIAGROS, além de outros vídeos aí que falamos de ações, tesouro direto, né? Acompanhamos minha carteira, temos vídeos comparativos, análise de FII. Então se inscreve aí, tá? E esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Bom, vamos lá, XP Logística, fundo de investimento imobiliário, fundo que tem o objetivo, né, oferir receita, ganhos na aquisição e exploração comercial, para quem não conhece, né, preponderantemente na área logística e industrial. Tá, ele tem desde junho de 2018 fundo, tá, tem mais de 3 bilhões de patrimônio líquido. Código de negociação dele na B3 é XPLG11, tem mais de 281 mil cotistas. Eu sou um desses cotistas, tá? Minha maior posição em fundos de tijolo é o XPLG11. Foco de atuação é logística, gerido pela XP Vista Asset Management e administrado pela Vortex DTVM. Tem uma taxa de administração que varia aqui entre 0,95% e 0,75% ao ano, né, de acordo com a regra do regulamento do fundo, né, provavelmente está pagando a menor taxa aí, já que o fundo tem um patrimônio muito alto, né, e normalmente no valor do patrimônio que se baseia a taxa de administração e gestão. Tem uma taxa de performance também de 20% do que se deu benchmark, e esse benchmark que é IPCA mais 6%, então a meta aí, né, pegando os últimos 12 meses, dá em torno de 18% de performance de benchmark para o fundo, tá? Bom, comentários aqui do gestor. O fundo então declarou distribuição de 68 centavos, né, aumentando então aí seus rendimentos por cota, né, anunciado no último dia útil do mês de maio. Dividend yield anualizado do fundo está em 8,5%, então está um bom rendimento aí, isento de imposto de renda. O valor da cota de mercado fechou maio a 95,46, então muito distante, inclusive, da cota patrimonial, que gira em torno aí de R$ 114. Então o fundo está com desconto interessante também. E o pagamento vai ser agora no dia 14 de junho, né? Então ele paga como muitos outros fundos pagam em 15 dias, normalmente 10 dias úteis após o anúncio dos proventos. Mercado secundário, a gente verifica aqui que o fundo teve aí um volume de negociação diário aí de 3,3 milhões de reais, né? A liquidez muito boa do fundo, 75 milhões de volume de negociação no mês de maio, e o que equivale mesmo assim uma redução de 13,2% em relação à média diária do mês anterior. Bom, aqui a gente verifica que o resultado do fundo, né, teve um prêmio de locação do Extrema, onde é um imóvel que está em obra, né, e foi deslocado por questões operacionais, como foi falado no relatório anterior sobre essa receita, e as demais receitas foram as receitas previstas no mês. Aqui falando sobre ocupação, teve aí então uma rescisão contratual da indústria Indusbac, né, no WTTP2, né, que nesse caso aqui o fundo tem uma participação de 80% no WTTP2. Então, a vacância aqui então física, ele comenta aqui que aumentou, foi majorado então de 8,8, né, para 9% de vacância. Então, por isso que é importante, né, um fundo bem diversificado com imóveis, com inquilinos, porque possíveis saídas não impactam tanto assim na vacância do fundo, né? Consequentemente, não impacta muito na receita e também no preço de mercado, né, nas precificações que se fazem por conta dos acontecimentos dos fundos, né? Bom, fluxo financeiro. Então a gente verifica aqui, receita foi de 21,1 milhões de reais, 19,3 milhões são receitas de locação. O fundo tem 1,5 milhão de receita de FII,
né? Mantendo então a média aí, inclusive, né? Mantendo essa média dos 5 primeiros meses de 2022. Renda fixa também, mantendo a expectativa mensal que tem sido aí do seu caixa, na rentabilização do seu caixa. Despesas 2,5 milhões de reais, aumentando um pouquinho em relação aos primeiros meses, né? Aqui em média daria 12,5, né? Tá dando 11,4, então é possível que nesse mês de maio tenha aumentado um pouco então as despesas operacionais. Bom, o resultado do fundo foi de 18,6 milhões, distribuiu 18,4 milhões, então distribuindo abaixo dos resultados, né? Importante também isso, né? O fundo com distribuições saudáveis, e distribuiu 68 centavos, buscando aí uma linearidade na distribuição dos proventos. Então, nos 5 primeiros meses de 2022, o fundo já teve um resultado de 94,1 milhões de reais, e distribuiu 89,4 milhões de reais, tá? Em média aí 66 centavos de distribuição, mas em maio aumentou a distribuição para 68 centavos. Vamos ver a expectativa para junho, né? Aí vamos ver se o fundo vai manter então os 68 centavos de distribuição, né? Já que tem aquela equalização aos 95% né, de distribuição semestral do resultado de caixa. Bom, aqui dentro da composição do resultado, o fundo então teve 71 centavos de receitas de locação, né? 9 centavos de despesas, né? Despesas gerais aqui. E o resultado foi então de 69 centavos e distribuiu 68 centavos, tá? Então, o fundo tem tido resultados acima, inclusive, né, do que tem distribuído. Nesses 3 primeiros meses aqui, por exemplo, foi meses que tiveram resultados acima da distribuição. Teve aqui uma queda aqui, né, possivelmente alguma antecipação, né, e teve um deslocamento também, né, da receita lá do imóvel de extrema, né, o prêmio de locação para maio, então também impactou no mês de abril. Aqui é a evolução da cota, então, ó, como eu falei, o fundo está aí com um valor patrimonial de R$ 113,75 e sendo negociado em torno aqui de R$ 95, R$ 96 reais no mercado. Inclusive hoje fechou, hoje 9 de maio, né, fechou a R$ 96 reais cravado aí o valor da cota no mercado, tá? E aqui é o que a gente verificou e falou lá em cima, né? Teve uma queda no volume de negociação diário, teve aqui uma negociação aqui mais relevante aqui em março por conta do acréscimo, né, do fundo a um índice internacional que fez ter bastante investimento estrangeiro aí com relação à compra da cota, né? E com isso teve uma liquidez muito alta nesse mês de março, assim como outros fundos também, acho que foram 4 fundos que teve esse impacto, né? E um deles foi o XPLG11, que integrou o índice internacional. Liquidez no mercado, como a gente já falou, o fundo teve um volume de negociação de 3,3 milhões, né? Volume total negociado 73 milhões e meio de reais. E o giro de cotas foi até baixa, 2,8%, que indica então que a liquidez não foi tão boa, né? Já que o giro de cotas foi baixo, né? Então, como é um fundo muito grande, com um número de cotas muito grande também, e não só o valor de negociação no mercado interessa, mas o giro de cotas também, né? Giro de cotas com uma liquidez aí boa, em torno de 4 a 5% de liquidez no mercado, né? Mas é um fundo grande, né, que varia inclusive esses valores aí de negociação no mercado secundário. Dentro da rentabilidade, o fundo teve aí um retorno total negativo, né, no mês de maio de 1,87%. Basicamente foi a desvalorização da cota no mercado, né? Então, a desvalorização da cota no mercado foi bem acentuada, estava sendo negociada a R$ 98, R$ 97 reais em abril, né? Então, maio teve uma queda. Chegou a estar negociada em 92, 93 reais, fechou ainda 95,46. Então, um volume de rentabilidade no fundo nesse mês de maio foi negativa. E o IFIX também foi quase nulo, né? Um aumento de 0,25%. Então, mesmo assim, o fundo teve uma queda, né? Provavelmente foi um dos fundos que botou o índice do IFIX, né, para baixo aí, junto com os outros fundos de tijolo também. Bom, portfólio do fundo, 92% estão alocados em imóveis, né? 7% em FII, por isso que o fundo tem aquele valor lá de FII, né?
bem considerável, né? De 1,5 milhão por mês. Tipologia dos contratos, 49% típicos, 51% atípicos, então meio a meio aí, né? Questão da tipicidade dos contratos. Portfólio dentro aqui dos inquilinos individualizados, né? Individuais, via varejo é o que compõe a maior receita do fundo aí com 14% da receita imobiliária, né? Dentro dos locatários específicos, né? E comércio varejista, né, também é o que lidera aqui dentro do setor de atuação, já que tem a Via Varejo, né, tem aqui o Grupo Pão de Açúcar, Leroy Merlin, Renner, né, B2W, então tem uma relevância grande aí a questão do comércio varejista. E na correção dos contratos, né, praticamente aqui metade, IPCA, GPM, a atualização dos contratos acontece em quase todos os meses, e o vencimento, a maioria vence a partir de 2023, né, então o fundo tem que abrir um pouco mais isso aqui, que a gente já está em 2022, né? Falar que a maioria vence a partir de 2023 é quase falar da totalidade dos seus contratos. Tem contratos aqui que é curioso, né? 11% até 2021, que são contratos que eles acabam perdurando ali, apesar da sua expiração, né? Da vigência, o fundo permanece, né? Que fala que contratos vencidos até 2021 segue vigentes por prazo indeterminado, é uma cláusula contratual, então aí específica de alguns contratos. Evolução da vacância, então a gente verificou que a vacância teve uma evolução depois de alguns meses aí estabilizada em 8,8%, voltou para 9%, né, mesmo valor de vacância ali de janeiro e dezembro, né? Composição física, então a gente viu lá que a receita imobiliária, quem contribui mais para a receita imobiliária do fundo é a Via Varejo, porém quem ocupa a maior área bruta locável é a Leroy Merlin com 14%. Vamos seguindo então aqui. Aqui é a diversificação regional. O fundo então tem aí imóveis em 7 estados, né? Em 6 estados, na verdade, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco. A maior parte aqui em São Paulo, seguido de Pernambuco, né? Com 23%. O imóvel lá é bem grande. E condomínios, o fundo tem 17 condomínios logísticos de 146 módulos performados. São 2 empreendimentos em construção que possivelmente, quando estiver pronto, vai ultrapassar aqui a 1 milhão de metros quadrados, né? Hoje o fundo tem uma das áreas construídas uma das maiores áreas brutas locáveis aí do mercado de logística, né? Falando de FII, né? Dos FIIs que a gente acompanha aqui no canal. E o número de locatários tem 41, 0% de inadimplência, 9% de vacância física, mais vacância financeira. O fundo deixa de receber então aí apenas 2,3% da sua receita potencial. Aqui são os ativos, então baixa o relatório aí, faz essa leitura mais detalhada, tá? Dos ativos do fundo, né? Então a gente verifica que são diversos ativos, 17 condomínios logísticos, né? Então é muito grande. Esse aqui é o que teve a vacância, o WTTP2, né? Como a gente falou lá, o fundo tem 80% de participação no fundo e aquela vacância lá, ó, do total de quase 25 mil metros, vai desocupar então 1,7 mil, 1.700 e poucos metros quadrados aí da área do fundo, da área do imóvel, né? Esses são os imóveis em construção, essa é a obra do Extrema, né? Então tá aqui as fotos, tem aqui também do Cajamar, também que está um tempo aí já em obra, né? Construção do zero. E aqui é o detalhamento dos contratos, né? Então tem aqui o detalhamento dos contratos por região. Então tem inclusive as vacâncias, né? Nos imóveis, ó, no Cislog Rio, no especulativo, no WTTP2, está aqui, ó. Você consegue ver as vacâncias em cada um deles por região, tá? Aqui não é a vacância no imóvel e nem a vacância na região sudeste, é a vacância total, a representação da vacância em relação ao total da área bruta locável do fundo, tá? Na região sudeste, por exemplo, 67,3% é a participação da região sudeste na área bruta locável do fundo, tá? E da vacância total hoje de 9%, 5,8% está no vacância do especulativo Cajamar. E aqui segue então, ó, lá na região Nordeste, né, aquele imóvel lá de Pernambuco, tem aqui então vacância no cone multimodal de 0,6%. Essa na região Nordeste representa 23,7% da área bruta locável do fundo. E na região Sul são 2 imóveis, 2 locatários
com contratos atípicos até 2035 e 2029, são os contratos mais longos do fundo, né? Na verdade, os mais longos são os indeterminados, né? Que não tem data, né? Mas daqueles que têm data, os mais longos aqui são esses daqui com 5 e 4% da área bruta alocável. E essa aqui é a participação que o fundo tem no NE Logística, que a gente acompanha todos os meses, né? Então, acompanhando a alavancagem que o fundo tem, né? Já que o fundo detém, o XPLG detém 100% desse fundo NE Logística, então também os passivos também são 100% aí do XPLG11. Ele compartilha aqui, né, essa alavancagem que foi a aquisição do Cone, sendo distribuição Unilever, né, 52 milhões é o saldo devedor, 15 anos, né, então fundo tribilionário, né, que é o XPLG11, não sei nem se existe essa palavra, mas uma alavancagem de 52 milhões de reais para o XPLG11, acho que é peixe pequeno, tá bom? Então é isso aí. Relatório gerencial do XPLG11 eu tenho na carteira, gosto muito do fundo, um dos melhores fundos de logística que eu, na minha opinião, tá? Independente de você gostar ou não da XP, né? Enfim, mas dentro de uma estratégia de diversificação, é um excelente fundo, é um dos 5 fundos de logística que eu tenho na minha carteira, corresponde a em torno de 5 a 6% da minha carteira de FI, tá? E na minha opinião, sim, é um bom fundo, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E deixe nos comentários também se você é cotista do XPLG11, qual o percentual da sua carteira hoje. Esse relatório gerencial vai estar na descrição do vídeo e também na descrição está lá o nosso endereço, nosso grupo do Telegram, nosso link para o grupo do Telegram. Se inscreve lá em curta distância, converse com outros investidores. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.